Aqui é Maria Pires e eu estou passando para falar um pouco sobre um assunto que na última quinta-feira muitas pessoas acabaram me perguntando e aí eu pensei em uns eu cheguei até a responder pessoalmente, outros me perguntaram mais um pouco. Então, uma das grandes perguntas, né, as pessoas começaram realmente a questionar sobre qual a melhor divulgação da pousada. Então, você que está começando agora sua pousada na sua própria casa, eu vou te dar algumas dicas de como eu comecei aqui, de como eu faço hoje. Mas claro, hoje eu já estou há 11 anos à frente, né, de quando eu realmente comecei, mas eu vou te dar o exemplo de como nós fizemos no início. Hoje existe uma tecnologia muito mais avançada, existem muito mais meios de você fazer essa divulgação. Você não precisa fazer como eu fiz, porém, talvez você ainda não tenha habilidade, ou você acha que realmente é muito complicado. Então, assim, durante esse tempo, talvez uma meia hora, uns 40 minutos, a gente vai conversar sobre isso e eu vou te dar algumas linhas para você realmente começar a pesquisar e começar, quem sabe, a esclarecer um pouco sobre este assunto, que também é muito importante. Claro, não é só ter o apartamento, não é só ter um bom café da manhã, um bom atendimento. Uma das coisas que realmente é necessário, sim, é toda a divulgação, porque não adianta você fazer todo esse trabalho e não aparecer nenhum hóspede para você vender. Então, é muito importante, na verdade, você está sempre com o leque aberto de todas as possibilidades e principalmente a divulgação é muito importante para quem está começando agora. Uma vez que você já tem um nome no mercado, as pessoas já te conhecem, então às vezes fica até mais fácil, digamos assim. Mas o início é muito importante porque é um produto novo no mercado e tudo aquilo que é novo, né, tem as suas vantagens e tem as suas desvantagens. A vantagem é que as pessoas são curiosas, elas adoram novidades, adoram, né, frequentar aí em lugares que são considerados novos. A segunda vantagem, para quem já é conhecido, é que as pessoas que gostam acabam voltando. Então, né, tem essa dinâmica, na verdade. Então, vamos lá. O título seria esse, qual a melhor divulgação para a sua hospedagem. E, de verdade, na época, quando nós começamos, a gente tinha um site, né? Eu mandei fazer um site e o meu ex era muito bom em tecnologia, então ele acabou fazendo essa divulgação. Ele nos inscreveu em algumas operadoras, OTAs, né? OTAS, né? E elas são excelentes para divulgação. Naquela época, 11 anos atrás, não havia um grande número de facilidades como existe hoje, como WhatsApp, Instagram, e então era realmente essas grandes operadoras e também a divulgação. Eu acho que na época o Face estava começando, não era tão popular como é hoje, e eram basicamente a gente, se quisesse ser visto, tinha que se agregar a essas operadoras como Booking. Na época a CVC era muito conhecida, Hotel Urbano. Então, assim, hoje em dia você tem
essas operadoras, que hoje o leque aumentou muito mais. Então, é importante para quem está começando e quer ter uma visibilidade muito rápida, porém, a gente sempre deve ter em mente de que eles são uns sócios, tá? E um sócio que não faz muito por nós, porém, ele leva o teu nome, né, para ser divulgado. Hoje eu andei pesquisando e é incrível como eles estão abrindo o leque também, porque eles viram que o turismo está cada vez mais em desenvolvimento. De novo, eu bato naquela tecla, né? Se você realmente pretende fazer uma hospedagem em sua própria casa, o momento ideal seria realmente agora. Eu percebo porque quando eu comecei 11 anos atrás, para você fazer um cadastro, você precisava ter um CNPJ, você precisava ter um site, você precisava ser uma empresa. Hoje, você precisa só ter um quarto, ou você pode ter como casa, você pode ter como hospedagem mesmo, você pode ter, assim, existe um leque muito grande de possibilidades de você fazer a divulgação. Então você não precisa mais ser uma empresa consolidada, uma empresa grande. Se você tem pelo menos um quarto, hoje eu tentei fazer, simulei na verdade, exatamente para poder falar, e é impressionante como hoje em dia essas grandes empresas elas enxergaram que você pode realmente monetizar qualquer ambiente que você tenha sobrando na sua própria casa. Então, isso só reforça para mim que realmente o turismo está numa avalanche muito grande nos últimos anos e principalmente nos últimos meses, né? Eu falei que eu morei na Europa e é muito comum, principalmente na Inglaterra, todas as pessoas que têm um quarto vazio, elas põem uma plaquinha realmente como accommodation, né? Então, é comum as pessoas alugarem um apartamento. Aquilo para mim era uma novidade, porque aqui no Brasil é raro. Agora está começando realmente as pessoas a fazerem esse tipo de comércio, digamos assim. Na minha cidade mesmo, existem várias casas aonde oferecem esse tipo de serviço, que é realmente hospedar a pessoa, mas não é uma hospedagem oficial, como realmente a gente está propondo, que você comece uma empresa, porque mesmo sendo um, dois quartos e você comece como uma empresa, na verdade, é uma outra responsabilidade, é uma outra postura, digamos assim, que você deve ter, no sentido que quando você formaliza, mesmo que seja através do MEI, ou mesmo que seja através de, né, só da vontade por alguns meses para poder experimentar, uma coisa é a pessoa ter um quarto e aí esporadicamente ela alugar. Uma outra coisa é você criar toda essa sinergia de montar uma empresa. E há uma diferença muito grande, porque vai haver uma energia muito grande que você vai colocar. E claro, a Booking ou qualquer outra grande operadora, elas vão divulgar, porém a concorrência ou talvez a energia que eles vão fazer para fazer uma grande propaganda, como eu posso colocar isso? Para uma empresa ou para uma hospedagem, o foco é completamente diferente para uma casa, digamos assim, para um quarto em uma casa. Então,
se você é uma empresa, mesmo que seja pequena, uma hospedagem pequena, existe um público aonde eles irão divulgar de uma forma completamente diferente do que ser um quarto em uma casa. Eu não sei se eu estou conseguindo me expressar da maneira como eu quero, mas talvez essa seja uma das grandes diferenças. Por mais que eles tenham aberto esse leque para fazer divulgação, porque, claro, eles não querem ficar fora do mercado. E eles sabem que hoje em dia, no Brasil, é uma grande novidade. É tanto que existe uma empresa chamada Airbnb, aonde ela se especializou em simples e unicamente alugar quartos dentro de casas, né? Então, esse mercado, quando você fala Airbnb, é quase que instantâneo você entender que eles trabalham para fazer divulgação ou venda, na verdade, de quartos dentro de casas de pessoas. Por mais que a Airbnb também ela acabe divulgando hospedagens, acabe divulgando hotéis. Mas o forte deles não é isto. O forte do Airbnb é fazer divulgação de quartos dentro de propriedades. E eles têm realmente uma expertise em fazer isso. Então, quando eu vejo TripAdvisor, Booking e outras grandes empresas também vendendo quartos ou vendendo pousadas muito pequenas e chácaras, então como eu posso dizer, eu realmente fico muito confiante que essa abertura de leques que eles fizeram significa que realmente o turismo é algo crescente, é algo que se consolidou já no nosso país, né? Então, eu vou falar um pouco, uma das coisas que nós fizemos. Nós divulgamos, sim, na época, como eu disse, era muito difícil a comunicação, não era tão fácil como é hoje, mas então nós tínhamos se inscrito, né? O meu ex me inscreveu no Booking e a gente tinha também a divulgação do site. Hoje você pode ter uma página no Facebook, então é algo muito fácil. Você precisa tirar uma, duas fotos ou umas 3 fotos, foto do quarto, foto do café da manhã, ou foto da frente da sua casa, onde será a sua hospedagem. E com essas fotos, 3, 4 fotos, que não precisa nem ser realmente um fotógrafo profissional, porque a quantidade de pixels não interessa tanto, desde que ela seja boa e que ela transmita aquilo que você queira, é o suficiente para você montar uma página no Face e ao mesmo tempo no Instagram. O Instagram e o Face hoje eu acho que são as plataformas mais fáceis e rápidas de atingir o maior número de pessoas, principalmente as pessoas da geração Y, né? Essa geração Y é uma geração de 30 anos abaixo. Uma geração de 30 acima, ela ainda vai procurar no Google, ela ainda vai procurar no YouTube, mas essa juventude eles são muito Face, Instagram e outras plataformas que estão surgindo e se consolidando também. Então, uma forma realmente de você fazer uma boa propaganda. Hoje em dia as pessoas já não têm mais site, né? Não há necessidade. Elas criam páginas nessas plataformas e ali elas fazem todo um trabalho de divulgação. E é incrível porque na minha época não foi assim, e eu tô falando de 11 anos atrás, não tô falando de 30 anos. Então a tecnologia hoje em dia, ela tá assim, ela tá atropelando, na verdade, todo mundo, né? É de uma rapidez e de uma expansão
fora do comum. Então, é importante você ter isso em mente. E se você é uma pessoa meia-idade, como eu sou, é muito bom você ter umas aulas, você ter alguém mais novo que possa realmente te auxiliar. Isso ajuda muito e, por exemplo, a divulgação do Face, do Instagram da minha pousada, eu terceirizei para um casal de amigos, e eles prestam esse serviço, mesmo não morando na minha cidade, né? Eles moram num outro estado, inclusive. Eles vêm 1, 2 vezes ao ano, tiram muitas fotos e a gente, claro, troca fotos e tudo, mas eles fazem esse trabalho de divulgação. Então, isso prova que a tecnologia independe de onde você esteja, entendeu? Você pode alcançar, enfim, o Brasil e o mundo, né? Então, de novo, reforçando, mesmo você começando, não precisa de site, você pode fazer uma página no Face e no Instagram, e já um grande alcance, você já terá um grande alcance. Claro que essas plataformas mais tradicionais que eu acabei de falar, como Booking, TripAdvisor, Hotel Urbano, Decolar, elas na verdade têm um alcance assim fora do comum, porque eles investem na verdade milhões e eles já estão no mercado há anos. E de novo, tem essa geração nova que não vão atrás dessas plataformas, eles vão procurar, né, no Face e no Instagram, mas existe uma grande maioria de pessoas que viajam e que ainda vão nessas plataformas, tá? E então, assim, eu acho que é importante você ter o pé nos dois lugares. Mas nunca se esqueçam que essas grandes operadoras, elas divulgam, porém, elas também cobram. E muitas vezes elas cobram mais do que você imagina. Eu irei falar sobre isso numa outra live, mas é importante você já ficar em alerta que eles fazem um trabalho maravilhoso, né? Te levam realmente longe, digamos assim, mas eles cobram muito bem por esse trabalho. É justo, tá? Mas se você está começando, a partir do momento que você tiver pronto, né, já estruturou, está pronta para receber hóspedes, você não deve hesitar em cogitar essa possibilidade de se inscrever e realmente fazer seu cadastro e realmente, por um período pelo menos, embarcar nessas operadoras grandes, tá? Agora, você que está começando e só tem 1 ou 2 apartamentos, talvez 3, algo que é muito importante você fazer é tomar muito cuidado com o overbooking, principalmente se essas operadoras te vendem. Então, por exemplo, digamos que você tem 4. Nunca coloque que você tem 4 quartos, porque às vezes você faz a tua divulgação e você acaba alugando, fecha uma data com uma pessoa e essas operadoras de repente mandam clientes da noite para o dia, né, porque eles trabalham o tempo todo, e quando você for verificar de repente o teu e-mail, esse quarto que você já tinha alugado e não tirou dessa operadora, ela acaba vendendo, e aí é o que a gente chama de overbooking, ou seja, foi vendido duplamente, e aí você tem um grande problema, principalmente se você é pequeno e não tem a possibilidade de alojar todas as pessoas, principalmente para datas de feriados, finais, né, o final de ano, carnaval, essas datas que vendem-se muito, toma muito cuidado. Eu quando comecei, a gente não tinha esses motores de reserva, mas a gente tinha simples e unicamente uma agenda, era uma planilha,
Depois, meu ex acabou organizando, eu acho que era, eu não lembro exatamente qual que era o programa, mas ele fez uma tabela no computador e ficava fácil da gente visualizar quais os quartos que eram livres e quais não eram, mas eu sempre tive muito receio em ter o overbooking, né? Então, eu tinha 4 apartamentos, eu coloquei 2 nessa operadora e esses outros 2, e assim, eu fiquei meio que reservando para fechar diretamente. E a partir do momento que você coloca 2 apartamentos somente, mas você já alugou, você pode acrescentar mais um, entende? Então, essa precaução no início é muito importante, porque imagina você que seja, sei lá, o final de ano, e aí foi vendido mais quartos do que você tem. Aí vai ser uma correria. Além de tudo, é o teu nome que está em jogo, tá? Eu estou falando isso porque agora, né, esse final de semana, inclusive, aconteceu e foi realmente uma correria. É algo, olha, eu acho que em 11 anos aconteceu, não sei, talvez 2, no máximo 3 vezes, e foi um erro, né, do motor de reservas. Hoje a gente tem um motor de reservas, faz alguns anos já que tem, porém, mesmo tendo esse motor de reserva, isso significa que mesmo com uma tecnologia de ponta, a gente nunca está 100% seguro de ocorrer algum erro como realmente ocorreu. E aí, quando isso acontece, Maria, o que se faz? Pois é, você tem que correr atrás e com certeza você terá prejuízos. É certo, isso é uma das coisas que realmente é certo. Você terá prejuízo e você terá muito estresse, porque se existir um overbooking, isso significa que a cidade onde você está situado vai estar cheio, que não há hotéis com disponibilidade. E é aí aonde realmente o estresse começa. Então, você que começa pequenininho, toma muito cuidado, principalmente se você vai fazer a divulgação nessas grandes empresas, tá? Porque a visibilidade é grande e às vezes você também está começando, não sabe precificar, e aí você talvez coloque um preço que você seja muito competitivo, digamos assim, e logo você vai acabar realmente sendo reservado, né? Mas fica sempre de olho, é uma dica muito preciosa, tá? E isso é muito importante para evitar realmente estresse e principalmente os prejuízos, tá? E comecei a falar do overbooking que acabou acontecendo aqui, e aí eu coloquei 2 tópicos aqui como lembrete, né? Qual a melhor saída quando isso acontece? É um exemplo do que eu fiz nessas 2, eu acho que esse final de semana foi a terceira vez durante 11 anos, ainda bem. A melhor saída é sempre você procurar um lugar muito superior ao seu. Por quê? Se por um acaso você é uma pousada, como né, eu sou, e aí teve esse overbooking, a pessoa que fez essa reserva, ela já vai estar se sentindo, como eu posso dizer, prejudicada, digamos assim. E por mais que você ofereça algo no mesmo nível que o seu, na mesma categoria que a sua hospedagem, essa pessoa não vai ficar feliz, porque ela vai falar todas as, como eu, todas as desculpas e
pelo qual ela queria ficar na tua hospedagem. Então ela vai falar que, mas eu adorei, eu vi as fotos, eu vi a piscina. Então, assim, a melhor saída para você não ser prejudicado, porque corre-se o risco de depois ela realmente até te defamar, ela não vai entender que existiu uma falha na máquina, enfim. O que ela quer é ser bem recebida e, melhor do que isso, que ela fique num lugar onde seja melhor do que o seu. Então, sempre que isso acontece, ou sempre que acontecer, caso aconteça com você, como aconteceu esse final de semana comigo, nós procuramos o melhor nível de hotel que podia existir. Graças a Deus, muito próximo, 1,5 quadra da minha pousada, tem um hotel 5 estrelas e lá ele sempre tem vaga, porque é um hotel muito grande. Claro que a tarifa é muito maior, porém eu não hesitei em realmente fazer isso. Por quê? Porque é um estresse a menos. Eu já tive o estresse realmente, né, desse acontecido. É desagradável para todo mundo. Fugiu do nosso controle, no sentido, não dependeu de nós. Foi uma falha no sistema gerenciador do PMS que nós temos. Mas para evitar qualquer problema tete a tete, né, com o hóspede, digamos assim, a melhor saída é essa, porque aí, a partir do momento que ela chega e você fala, não, nós já fizemos a sua reserva no hotel 5 estrelas, que foi o caso. A pessoa se sentiu assim, ela nem acreditou, né? Então, foi um salto muito grande e não houve nenhum problema, ela ficou maravilhada, digamos assim. Então, é uma maneira de você quebrar qualquer problema, digamos assim, no futuro que aconteça com overbooking, tá? Resolva da melhor maneira possível, sempre oferecendo algo muito superior ao que você tem. Mesmo que isso te dê prejuízo, o prejuízo financeiro você recupera, tá? É muito melhor você fazer isto e fazer com que a pessoa se sinta bem. Ela vai, com certeza, outra vez que ela volte na cidade, ela vai te procurar, porque ela viu o valor que você deu em relação ao cuidado que você teve com ela. Porque, claro, as pessoas sabem que existe realmente falhas e que, né, não aconteceu uma única vez, talvez com ela ou comigo, mas que muitas vezes foge realmente do nosso controle, tá certo? Então fica aqui uma dica muito preciosa, como eu disse, em 3 vezes em 11 anos, mas eu cuido muito porque eu não gosto do estresse, da experiência em si, porque eu não gostaria que eu fizesse uma reserva, mesmo eu ganhando uma outra reserva em outro lugar, que isso acontecesse comigo. Então, aquilo que a gente não quer que aconteça conosco, a gente deve evitar para que não aconteça com os nossos clientes, tá certo? E para você que é pequeno, uma das coisas que eu te aconselho é sempre ter realmente uma planilha no teu computador, caso você seja bom em tecnologia, e se você não for, fica com uma double agency, faça realmente, né, cheque 2 agendas, para que realmente isso não aconteça, porque realmente pode acontecer, é muito frequente, tá? Então, esta é a minha dica por hoje, e falando sobre um pouco de como divulgar,
E muito em breve eu vou falar sobre esses motores de reservas, tá? Porque a partir do momento que você começa, quando você realmente vê, você já tem 4, 5 apartamentos e às vezes numa agenda fica difícil de controlar. Hoje eu estava falando com o meu gerente e eu não sabia, mas hoje já existe, na verdade, versões até gratuitas para que você tenha esse sistema de gerenciamento gratuito por algum tempo e também vai depender do teu tamanho. Se você realmente é pequeno, você tem isso de forma gratuita em alguns sistemas. O nosso, por exemplo, chama-se Cloudbeds, mas antes eu comecei com Net Hotel. Depois do Net Hotel nós mudamos, enfim, nós já mudamos umas 3 ou 4 vezes e agora com esse Cloudbeds é muito bom. Existe Omnibus também, existem vários e o preço varia muito. Porém, se você está começando e tem 1 ou 2 apartamentos, não vale a pena. Você pode, numa agenda, né, fazer tua própria planilha ou usar esse sistema gratuito que até hoje eu não sabia que tinha. Então foi uma boa descoberta. E eu farei uma live muito em breve para te explicar especificamente sobre isso, tá bom? E eu sei que eu estou falando assuntos, né, que você vai usar só lá na frente, porque muitos de vocês ainda nem montaram, mas é algo que é importante você já ficar ligado sobre isso, porque faz parte, né? Vai fazer parte. De novo, reforçando, não adianta você estar montado, ter os apartamentos mobiliados, se você não sabe ou não tem dicas de como divulgá-los e principalmente de como vendê-los no sentido de ter essas planilhas para que você possa se organizar principalmente nas datas de feriados, final de ano e período de carnaval. Então, a gente que tem uma hospedagem, nós sempre soltamos as vagas para 1 ano e meio mais ou menos, tá? Porque as pessoas realmente pedem já, né? Por exemplo, a gente já fechou várias reservas para o Carnaval de 2022. Então, até julho de 2022, a gente já tem reservas. Então, assim, um período de 1 ano e 2 meses é um bom período. É um período em que as pessoas começam realmente a te procurar para fazer reservas e é um período que você tem uma ideia de como vai ser a economia. Então você pode, a partir do momento que você define a tua diária, o preço da tua diária, de você realmente nesse 1 ano se programar. Porque muitas operadoras ou muitas agências que vão se interessar em te vender, elas precisam ter esse preço de mais ou menos 1 ano para elas poderem fazer também a divulgação de marketing ou fazer a programação de marketing, incluindo um preço da tua hospedagem, tá? É por isso que sempre a gente está 1 ano à frente em relação a preços, em relação à disponibilidade também. Tá bom? Eu espero que eu tenha sido clara, que tenha ajudado de alguma forma a você que está montando tua pousada na tua própria casa. Eu agradeço imensamente pelo tempo despendido aqui comigo e a gente se vê em breve, tá bom? Uma boa noite, muito obrigada.